Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo. E hoje nós estamos em Ezequiel, capítulo de número 9. Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Eu também trouxe aqui os meus giz de cera e tive que colorir todo esse capítulo para trazer o entendimento. Então eu sugiro que você esteja com a tua Bíblia aberta, porque tem um assunto aqui muito interessante que eu quero tratar contigo. Diz assim o texto no versículo 1. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Fala assim, misericórdia. Bom, você está lembrado que no capítulo de número 8, o Senhor leva Ezequiel em visão para ver como estava aquele povo em Jerusalém, principalmente o templo. A imagem de ciúme na porta, recâmaras com répteis, animais abomináveis, faziam as ocultas dizendo que Deus não estava vendo, as mulheres chorando por Tamuz, os homens se prostrando diante do sol, adorando o sol. E Isaías, se você pegar os meus devocionais, Isaías vinha advertindo há muitos e muitos e muitos anos. Então não foi algo repentino, Deus foi longânimo, Ele teve paciência, se arrependam, mas entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não, Deus é bonzinho, Deus é amor, Ele não vai castigar, Deus que nós cremos é um Deus de paz, não vai trazer a guerra. Mas aqui a gente vê que o cenário mudou. E aquilo que os profetas vinham profetizando, vai acontecer, o juízo vai vir. E de fato aconteceu. E aqui agora você vê que foram liberados aqui anjos executores. Olha só, chegai-vos executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Então o juízo foi liberado sobre eles, mas mesmo assim a misericórdia do Senhor sempre alcança aqueles que andam em fidelidade, porque continuando nesse texto diz assim: e entre eles certo homem vestido de linho com um estojo de escrevedor à cintura. Então tinha 6 homens com arma destruidora, arma esmagadora, e um com um estojo e com uma caneta, algo na mão. Olha só, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então eles entraram em Jerusalém e foram direto para o templo. E ali no templo tem um pátio exterior, ficaram ali no pátio, perto do altar de bronze. Nesse momento, olha o que vai acontecer no versículo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da porta. Ou seja, naquele momento de juízo que vieram para executar a sentença, a glória do Senhor saiu do templo. Eles esperaram a glória do Senhor sair do templo. Quando a glória do Senhor sai do templo, então vai começar o juízo. Mas antes do juízo, olha o que acontece. E o Senhor, no versículo 3, clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrever à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, aqueles que não se prostraram, aqueles que não se corromperam, que não se curvaram diante de outros deuses, eu quero que eles sejam marcados. Eu imagino agora aquele anjo marcando um por um. E como que ele sabia quem tem que marcar? Como que ele sabia quem eram os que não tinham se prostrado? Lembra que eu te falei que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe muito bem quem nós somos. Por isso, amados, vale a pena você ir na contramão do sistema. Vale a pena você servir a Deus, mesmo que todo mundo ao seu lado se corrompa. Mantenha-se firme no Senhor, porque Ele está olhando para você. Naquele momento, esse anjo, fala homens, mas esse anjo sai para marcar
justamente os que não se prostraram. Continuando no versículo de número 5. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Misericórdia! Então, quando esse anjo vai marcando a testa daqueles que não se curvaram e não se prostraram, os 6 que estavam atrás já vieram executando sentença, e olha a obediência, né? E não teve misericórdia, que nem eu disse para você. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele é longânimo, mas só que precisamos entender que o tempo de conversão é hoje, o tempo de se arrepender é agora. Quando vier o juízo, é tarde demais. Existe uma expressão que diz assim, não adianta chorar por leite derramado. Depois que o leite derramar, vai funcionar? Não vai, não adianta mais. Então você tem que cuidar é agora. No versículo aqui, continuando nesse texto, eu parei aqui no versículo de número 6, né? Aí o versículo diz assim, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, não toque nos meus, não toque na vida de homens e mulheres que andam na minha presença, não toque naqueles que estão me buscando, naqueles que me adoram, porque eu sou Deus na vida deles para guardar e proteger, mesmo na tribulação, mesmo diante do juízo, eles são meus e eu zelo pela vida deles. Meu Deus, é forte, né? Pleno juízo acontecendo, mas havia um remanescente. Havia um povo que não se dobrou, que nem foi nos dias de Elias, lembra? Que não se prostrou diante de Jezabel, diante dos deuses que ela trouxe para dentro de Israel. Assim é esse grupo de pessoas. Continuando, começai pelo meu santuário, ou seja, na vida da liderança. Que a limpeza comece pela liderança, como está escrito lá no livro de Joel, chore, clame pela presença do Senhor, do pórtico até o altar, ou seja, a casa do Senhor estava corrompida. Continuando, então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e eles lhe disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saíram e mataram na cidade. Então os anciões, que eram os líderes representantes da época, foram os primeiros a serem julgados. Então a liderança que se cuida, porque no dia do juízo o rigor será maior. Versículo de número 8. Havendo-os ele matado e ficado eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém. Aqui o Ezequiel estava pedindo misericórdia, ele começou a interceder pela cena que ele estava vendo. Deus tem misericórdia desse povo, mas não adiantou, porque Deus já tinha liberado o juízo, o tempo de arrependimento já tinha passado. Versículo de número 9. Então me respondeu, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça. É muito pecado que esse povo tem cometido. Há uma diferença. Amado, a palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pecado é um acidente, é algo que você não planeja, aconteceu. Eu sempre ensino aquela questão do carro. Você não sai dirigindo um carro com a intenção de bater, mas pode acontecer. Isso foi um acidente. Mas a iniquidade é o pecado contumaz. Você sabe que está pecando e continua, se tornou o bichinho de estimação. Isso é iniquidade, e esse povo aqui estava acostumado com a iniquidade, estava acostumado a fazer as coisas erradas, e tudo isso encheu, as ruas ficaram apodrecidas pelo pecado, então tudo isso subiu às narinas do Senhor. E continuando,
E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Ou seja, o que nós fizemos? Nós somos tão bonzinhos, por que Deus está castigando? Por que Deus está permitindo tudo isso? Por quê? Por causa das suas ações, por causa do seu comportamento, por causa do coração duro, por causa do pecado oculto, porque vocês não se arrependem, não se convertem. Era essa a mensagem. Era por isso que estava vindo o juízo. Versículo 10. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Ou seja, todo o pecado que eles cometeram, agora tem o preço para pagar. Todo o pecado que eles fizeram, agora virá a paga. Vai vir o salário, como está escrito em Romanos, no capítulo de número 6, que o dom gratuito de Deus é vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Ou seja, agora eles estão recebendo o salário deles. E para finalizar, versículo 11. Eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. Ou seja, eles obedecem a Deus, os anjos obedecem a Deus. Se os anjos obedecem a Deus, por que eu e você não iremos obedecer? Pelo contrário, vamos obedecer, vamos andar em obediência num mundo que está corrompido, para que quando esse anjo vier, nós estejamos com um sinal, e esse sinal é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Quando vier o juízo, tenho certeza que aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai falar assim: nesse aí você não toca, porque esse aí é meu. Nesse aí você não põe a mão, porque esse aí é um escolhido meu. Glória a Deus! Então guarde essas palavras no teu coração. Hoje ainda é tempo de se arrepender, é tempo de uma mudança de vida. Bom, e para você que está ouvindo essa mensagem, compartilhe com os seus amigos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.